Ora bem, portanto, antes de mais eu quero agradecer terem sido arrastados de casa num domingo de manhã. Eu sei o quão difícil é ser arrastada de casa a um domingo de manhã para vir falar às 11 da manhã. E começar por aquilo que eu acho que é essencial nós percebermos, um pequeno enquadramento do tipo de democracia em que nós vivemos. Toda a gente o sabe, eu não vou ensinar nada a ninguém, nem vou descobrir agora a pólvora. Portanto, a democracia liberal, que é aquela em que nós vivemos, é uma forma de governo na qual o poder é exercido através da representação. Portanto, o voto. É por isso que nós votamos de 4 em 4 anos. Opera dentro daqueles que são os princípios do liberalismo. Portanto, a proteção dos direitos dos indivíduos, geralmente estabelecidos na lei, é caracterizada por eleições justas, livres, competitivas entre partidos múltiplos e distintos. A par desta caracterização, temos a separação dos poderes em múltiplos ramos de um governo e o primado do Estado de Direito no dia-a-dia como parte de uma sociedade que é aberta e tem proteção igual de direitos humanos, civis e liberdades políticas para todas as pessoas. Para a definição prática deste sistema, as democracias liberais são definidas numa Constituição que delinea os poderes do governo e implementa um contrato social que, neste momento, não consegue gerir as expectativas, uma vez que está absolutamente destruído pelo período de austeridade em que nós vivemos. Vivemos também novas formas de ditaduras. Recentemente, a União Europeia ganhou o Prémio Nobel da Paz, ao mesmo tempo em que os seus Estados aumentavam a policialização nas ruas, atacavam as liberdades políticas e civis das suas populações e proibiam manifestações em leis que eram implementadas sem ter em conta qualquer voz das suas populações ou limitavam essas mesmas manifestações através de cargas policiais violentas. É, portanto, necessário entender e dissecar estes novos tipos de ditadura, que são compatíveis com uma democracia pouco contestada e pouco participada. O direito de voto de 4 em 4 anos e a liberdade de expressão que é permitida, que é aceite ou que é autorizada, não é incompatível com este novo tipo de ditadura. Depois da queda do Muro de Berlim, Fukuyama escreveu um livro que se chamava O Fim da História. O livro foi muito criticado pelos seus pares e apresentava um discurso de organização social que era imposto pelo consenso, em torno de uma democracia que era entendida meramente como uma competição eleitoral partidária, mercado livre e direitos individuais. Esta hipótese limita a vontade popular. Apesar deste descrédito que os seus pares lhe deram, esta ideia foi englobada pela generalidade dos sistemas políticos europeus, que são dominados amplamente pelo bipartidarismo, num eixo central, onde os principais partidos, no nosso caso, o PS, o PSD e o CDS, se confundem nas várias políticas que aplicam. Não há propriamente uma diferenciação de programa, não há propriamente sequer uma implementação das partes programáticas de um partido que possam distinguir cada partido, porque a maioria dos partidos não aplica aquele programa no qual nós votamos. Não há, portanto, uma relação direta entre aquilo que é o nosso voto e a nossa representatividade. No horizonte político atual, com esta definição de interesses gerais, o chamado interesse nacional, a célebre frase do não há alternativa, que foi usada várias vezes durante os últimos anos e muitas vezes pela Margaret Thatcher, apresenta uma sociedade definida com uma gestão eficiente que empurra para a margem, classificando como extremista qualquer proposta que possa surgir como contraditória àquela que é um eixo central do governo. Ao renunciarmos nós, o povo, a batalha pela definição do interesse nacional, ao aceitar estes parâmetros que a discussão política pode ser definida pelo Estado e ao limitar o alcance da soberania popular, estamos a entregar a política e o governo das nossas vidas ao conservadorismo. Limitamos a nossa decisão àquilo que é chamado o centrão. Ao exaltar o indivíduo, que todos os dias ouvimos na televisão, como o grande empreendedor que amanhã vai mudar o mundo e vai descobrir a pólvora, porque nós estamos todos cheios de dinheiro para comprar essa ideia inovadora que vai permitir a essa pessoa sobreviver a partir do momento em que institui ou consegue
institucionalizar a sua empresa. Ao difamar o coletivo, estamos a limitar a liberdade e a nossa força e estamos a promover a ideia vazia de que qualquer radicalismo, portanto, leia-se a busca da raiz do problema, é mau. Querem-te ouvir, não sei porquê. Eu também não sei. Mas obrigaram-me. Portanto, remetemos então o povo para debates em que quem nos governa já está de acordo. E ao sermos divididos para reinarem sobre nós, portanto, ao estarmos em caixinhas definidas por género, por nacionalidade, por etnia, somos incapazes de nos opor a uma organização em que lobbies económicos e financeiros e essa dita falta de alternativa nos governa. E a austeridade destrói pela fome, todos os dias, qualquer espécie de oposição política. Este quadro sustenta a ordem existente, constrange as opções de debate e sustenta-se numa passividade que nós próprios infligimos a nós mesmos. Face a este debate que desgasta a política numa atividade que abandona as questões que afetam as populações, portanto, salários, condições de trabalho, preços, investimento público, direito à habitação, ao transporte e à cultura, o interesse na política sofre consequências graves de afastamento das populações. O culminar deste afastamento que nós vivemos hoje em dia é a célebre frase do "eles são todos iguais", como se não valesse a pena o nosso esforço de participar na democracia, como se a decisão de não participar não fosse, por si só, uma decisão política. Substituímos a política, a arte do debate, a arte da busca de alternativas, pela mera gestão burocrática das coisas e do Estado. Em Portugal, vivemos uma ditadura salazarenta cultural, que não terminou em 74, e que se baseia numa mentira, a ideia de que o povo é sereno e que é só fumaça. Um povo respeitador, humilde, pobre mas honesto, cumpridor, castrado ou esterilizado. E foi esse mesmo povo, pobre mas honesto, cumpridor, que durante vários anos fez greves ilegais, assassinou um rei, assassinou representantes espanhóis, atirou-os do primeiro andar e eles foram despedaçados no meio da rua pelas populações. E portanto o povo é sereno, é só fumaça. Este povo sempre soube trilhar as suas trincheiras e perceber que ou nos organizamos coletivamente para fazer face a este assalto que hoje vivemos, ou quem se lixa e quem se lixará será sempre o mexilhão. Está na hora de o povo ser sujeito político, de assumir o direito à soberania, de manter, pela participação ativa em ações concretas na sua democracia, uma capacidade de auditoria às políticas e aos governos. Dito isto, há que criar uma dinâmica ativa de participação popular, organizada, coletiva e compreender que não basta, portanto, mudar o pastor, há que deixar de ser ovelha. Obrigada.